Bem-vindas todas às Conversas na Positiva. Hoje com o tema VIH positivo e agora? Temos connosco a enfermeira Catarina Santos. Muito bem-vinda, enfermeira Catarina. É sempre um prazer. A enfermeira Catarina é enfermeira na Unidade Funcional de VIH desde 2005, no Hospital de Cascais. É enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria. É enfermeira de transição para a pediatria na Unidade Funcional de VIH, Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida, desde outubro de 2010. Está connosco também a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação SERS. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SERS encontra-se reconhecida como uma instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SERS acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SERS desde que fui convidada pela sua fundadora, Isabel Nunes. Olá, Isabel! Olá, boa tarde. Obrigada, Raquel. E muito obrigada à nossa generosa e sempre especial convidada, a enfermeira Catarina, que nos tem guiado e elucidado sobre as questões específicas do VIH. Obrigada a todas e todos que nos ouvem. Eu vou começar com uma mensagem de prevenção. Quando o diagnóstico é positivo, é importante aceder aos cuidados médicos e iniciar a terapêutica antirretroviral. O tratamento para tratar o VIH. A toma dos antirretrovirais pode reduzir a quantidade de VIH no sangue. E aqui estamos a falar da carga viral. Os antirretrovirais podem reduzir tanto a carga viral que esta se torna indetetável, ou seja, atingiu-se a supressão viral. Uma pessoa indetetável não transmite o VIH. Portanto, faça o diagnóstico ao VIH e, se for caso disso, inicie o tratamento. E agora, passando às perguntas, e sabendo que cada doença é uma doença, mas o VIH comporta características específicas, é a reação de uma pessoa ao saber que é doente igual para todas as doenças? Olá, boa tarde e obrigada pelo convite mais uma vez nesta excelente e tão importante oportunidade de esclarecer e de conseguir ajudar tantas outras pessoas. A reação de uma pessoa ao saber que é doente, é intensa e muito individual. Eu acredito e defendo que o maior desafio que a vida nos pode trazer é realmente uma situação de doença, seja ela qual for. E isto é muito impactante e eu acredito que a informação é poder. E por isso, obrigada mais uma vez por esta excelente oportunidade, Isabel. E o que é que acontece? Acontece que todos nós, ao longo da vida, vamos interiorizando e vamos ouvindo umas coisas, umas ali, outras aqui, e vamos criando dentro da nossa própria cabeça a nossa ideia do que é que cada doença é, do que é cada tratamento e quais é que são as causas para as pessoas terem certas doenças. Aquilo que nós sabemos é que e agora as tão faladas, as chamadas fake news, nem tudo aquilo que nós ouvimos é verdade. E eu não posso deixar de falar neste modelo de representação cognitiva de Neventhal, que nos mostra e fala exatamente acerca disso. Cada um de nós temos uma visão e a forma como nós olhamos para o mundo, e neste caso particular para as doenças, muito individual. E estas ideias, as coisas que nós vamos ouvindo, as coisas que nós vamos lendo, as coisas que nós nos vamos apercebendo, às vezes, mesmo situações de doença que nós vivemos de familiares que vivemos com uma idade dos 5, que é diferente quando nós a olhamos depois aos 20, vai-nos criando representações que são muito nossas dessas próprias doenças. E o que é que acontece? Quando na vida nós somos confrontados com um desafio de uma doença, essas ideias que nós temos pré-concebidas acerca do que ela é, vão entrar em conflito. E no caso específico da infecção pelo VIH, todas nós sabemos que existe muito estigma associado, porque existem falsas informações, e nós estamos em 2023, existe muita informação que ficou vincada de há 40 anos atrás, que atualmente não é verdade, como a mensagem que a Isabela acabou por dizer logo no início, que é fundamental. E, portanto, da minha experiência, a reação de uma pessoa ao saber de um diagnóstico de infecção VIH, nós temos que ter muito em conta estas percepções que as pessoas têm, que a sociedade foi criando, de uma campanha que foi criada há muitos anos atrás, com grupos de risco que falou, não é?
há muitos anos atrás, que atualmente não é verdade. E quando as pessoas atualmente são confrontadas com o diagnóstico de infecção VIH, veem-se, acima de tudo, muito. Não se espelham nestas ideias pré-concebidas deste estigma que foi criado há muito tempo, porque não fazem parte dos grupos de risco, porque acham que não, que a sociedade as vai condenar, porque toda a gente continua a achar que esta doença está associada apenas a certos grupos de risco, que isto continua a ser uma sentença de morte e, portanto, apesar de nós termos, como eu costumo dizer muitas vezes, quando há um impacto de um diagnóstico que é sempre confirmado duplamente, não é? Pela análise, que é muito importante, nós temos numa balança dois pratos. De um lado, a parte física em relação a esta situação de doença. Eu estava saudável e passei a estar doente. E o que é que isto implica do ponto de vista da alteração física para mim? Depois, do outro lado da balança, nesta parte específica da infecção pelo VIH, tem a ver com este prato, do ponto de vista psicológico. Porque envolve toda a esfera do social, o que é que os outros vão pensar. Eu, que sou uma pessoa, tenho esta minha esfera a nível do meu núcleo familiar, do meu núcleo de trabalho, do meu núcleo em termos do grupo de amigos, e tudo isto é colocado em causa muito por causa do que é que os outros vão sempre pensar em relação a isso. E aquilo que também é importante perceber é que num processo de doença, e isso é igual em quase todas, nós passamos por fazer este luto da nossa saúde. Ou seja, nós éramos saudáveis e passamos a ser doentes. E, portanto, independentemente da evolução do tratamento, independentemente, e nós sabemos que atualmente a infecção VIH é uma doença crónica, e, portanto, nós sabemos que quanto mais cedo as pessoas souberem, mais cedo se tratam, melhor é toda esta evolução. Mas não deixa de haver aqui um processo de aceitar esta situação de doença. E nós precisamos de fazer o luto desta nossa saúde. É muito comum, e todos nós já ouvimos muito esta questão. A primeira fase do luto tem a ver com a negação. Pessoas que fizeram já muitas vezes o teste em sítios diferentes, porque têm esta dificuldade em conseguir aceitar, estão em profunda negação de que aquilo lhes está a acontecer. E atenção, isto é um processo de defesa normal, tem a ver com o nosso psicológico, porque, como eu disse, uma coisa são estas representações, dentro daqui da nossa caixa, nós vamos guardando informações em ficheiros. E se nós, durante 20, 30, 40, 50 anos, não é? Guardarmos sempre esta doença neste ficheiro, com estas características, muito associadas a informação que não é real, nós vamos ter dificuldade em conseguir aceitar isto. Porque há aqui um confronto, tem que haver aqui uma mexida que nos leva a isso. E, portanto, as pessoas, nesta primeira fase de negação, negam que realmente aquele teste é positivo, negam ter a doença e procuram desculpas para conseguir lidar com isto. O passo a seguir tem a ver com a fase U, tem a ver com a raiva, tem a ver as pessoas ficarem efetivamente muito zangadas, muito revoltadas com esta situação que está a acontecer e com esta confrontação que é real. A seguir, temos a fase da negociação, ou seja, as pessoas negociam, vão negociando, às vezes com a própria consciência, não é? Com esta mudança de chip que eu estava a falar. Às vezes com a própria equipa de saúde a dizer, então, mas será que isto não é possível de ser de outra situação? Não é possível que isto fique pior? Não é possível realmente a morte, a doença grave, ficar internado, tudo isso? Depois, a fase que se segue tem a ver com a depressão, em que as pessoas ficam efetivamente com uma tristeza muito importante, que pode ser muito. Todas estas fases podem desorganizar bastante, uma sensação de vazio. Esta fase da depressão tem também a vantagem de permitir alguma consciencialização do que é que está a acontecer na realidade. Porque a fase que vem a seguir é a fase da aceitação, em que as pessoas aceitam o que está a acontecer de uma forma organizada e conseguem se reorganizar e serem resilientes com aquilo que está a acontecer. Quero deixar aqui também a nota de que estas fases do luto que eu falei podem acontecer todas, podem acontecer só algumas e podem acontecer ao longo, às vezes em 1 hora, 2 horas que acontece à nossa frente, que nós conseguimos ver estas fases todas a acontecer, e às vezes é preciso mais tempo, 1 semana, 15 dias, às vezes 1 ano, e nós sabemos também que há pessoas que já têm o diagnóstico há muito tempo, mas que
ainda têm muita dificuldade, ainda não chegaram à fase da aceitação, em que estão completamente em pleno bem-estar com a sua patologia, com o seu diagnóstico, com o seu tratamento, com tudo isto que nós sabemos que a infecção pelo VIH acaba por impactar em todas estas dimensões que nós somos, porque nós somos um ser único, somos um ser humano, mas somos mulheres, e somos mães, e somos filhas, e somos amigas, e somos namoradas, e somos amantes, e somos cuidadoras, e somos trabalhadoras, e somos empregadas e empregadoras, e portanto é todo um universo, muitas esferas, muitos domínios onde nós sabemos que pelas falsas representações mentais que nós vamos criando acerca de um diagnóstico podem impactar, mas, mais uma vez, com a informação certa, nós conseguimos gerir a melhor forma de nós nos conseguirmos reorganizar. Obrigada pelas suas sábias palavras, enfermeira Catarina. Estamos sempre a aprender. Eu estava aqui a ouvi-la e a tirar notas. E eu ia fazer outra questão. Que fatores se devem ter em conta perante um diagnóstico positivo ao VIH? Os fatores a ter em conta são muitos, porque o ser humano é complexo por si só, mas nesta parte específica do VIH, e conectando com a informação que foi dada anterior, nós precisamos ter esta noção que há muitos mitos e ideias pré-concebidas erradas acerca do diagnóstico. E como eu falei nesta balança, que eu sou fã desta balança, de um lado do prato físico nós temos que ter em conta o fator que vem imediatamente, tem a ver primeiro sempre com esta ideia de morte, não é? Que vai acontecer, quando é que vai acontecer, quanto tempo de vida eu tenho. Logo a seguir, do ponto de vista físico, tem a ver com o tratamento, como é que é complexo, vou ter imensos efeitos secundários, até quando é que é para tomar, como é que eu depois posso gerir o resto se tiver uma gripe, uma constipação, se for ao dentista, todas as medicações que as pessoas podem ter. Em relação à parte dos sintomas da própria doença, o que é que eu vou sentir? Será que eu vou sentir? Vou ficar internado? Vou ficar acamado? Vou ficar dependente? Todo este impacto que vou ter, vou envelhecer? Não vou envelhecer? Todas as alterações muito importantes do ponto de vista da infecção VIH, de alterações de imagem física, mais uma vez agarrado a ideias pré-concebidas do passado que atualmente não são de todo verdade. Não posso deixar de falar, e estamos aqui no público específico, não só, mas também para mulheres, esta ideia de uma castração logo à partida, que quando há um diagnóstico de infecção VIH nunca mais vão poder ter filhos, ou nunca vão ter filhos, não vão ter relacionamentos, não vão conseguir engravidar, e nada disso é verdade. Como a Isabel disse, e pegando mais uma vez nesta mensagem, todos os momentos são bons para nós partilharmos esta informação. Uma pessoa portadora de infecção VIH a fazer o tratamento de forma correta, ao final de 6 meses ter carga viral indetetável, não transmite o vírus. Isto quer dizer que pode ter liberdade do ponto de vista sexual, pode ter a sua gravidez gerada de forma natural, pode ter o seu bebê de forma natural. Em relação à gravidez, temos só a nota que para já ainda não é possível dar de mamar. Tudo o resto é normal e natural. Temos muitos bebés, todos eles saudáveis. Depois, os outros fatores a ter em conta são estes que, com muita pena minha, mas eu quero fazer parte da geração que vai acabar com o estigma. Mais uma vez, obrigada à Isabel e à Raquel por esta oportunidade. Do lado psicológico, nós temos este grande peso que as pessoas têm. Por isso é que a reação perante um diagnóstico de infecção VIH é tão diferente de qualquer outra patologia, porque tem a ver com o peso do estigma, tem a ver com o preconceito que existe em relação a isto. Às vezes, próprio estigma e preconceito que os próprios indivíduos têm em relação à doença, não é? Antes de saberem do diagnóstico, o que é que eles achavam acerca das pessoas que são portadoras de VIH. E depois isto é um verdadeiro conflito. Depois, em relação ao estigma que eles podem estar sujeitos, porque ninguém quer ser vítima de estigma, ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser apontado, ninguém quer ser infeliz por causa de uma doença que tem. E aqui não há culpas para referir a ninguém. E em relação ao estigma, não posso deixar de referir 2 conceitos importantes e eu penso que concordam comigo. Um tem a ver com o estigma social que todo o resto da sociedade pensa em relação a isto.
Mas outro fator que é muito importante termos em conta é o próprio autoestima. As ideias que as pessoas têm em relação a si próprias, que às vezes têm muita dificuldade em conseguir verbalizar para os outros, mesmo para as equipas de saúde com quem têm a maior relação. E isto é muito importante nós termos esta noção. Qual é que é a ideia que a pessoa tem acerca de si própria? Porque isto é um vírus que está lá e vai ficar parado e tratado. A pessoa não é o vírus, como eu costumo dizer. Não tem cabeça, bracinhos e pernas e anda aí a passear. Portanto, e tem a ver, isto tem alterações de imagem que nós precisamos de valorizar. Porque, como eu disse anteriormente, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo a várias horas diferentes do dia. E precisamos de perceber até que ponto é que um diagnóstico vai impactar em cada uma destas esferas que nós fazemos atualmente. A forma como cozinhamos, a forma como vamos à casa de banho, a forma como nos limpamos, a forma como temos relações sexuais, a forma como nós falamos, a forma como nós nos vestimos, tudo isto é muito importante. E, portanto, no ponto de vista da infecção VIH, são os fatores que nós temos de ter em conta. Em relação à doença em si, do impacto que isto tem do ponto de vista físico, mas também o impacto que isto tem do ponto de vista de saúde mental. Porque aquilo que nós queremos são pessoas todas com ótima qualidade de vida, que tenham bem-estar físico, mental e social. E é para isso, são esses fatores que nós devemos ter todos em conta, que são muitos. Eu passava então à próxima pergunta. Em relação às equipas de saúde, há estratégias que podem facilitar uma reorganização, uma gestão mais construtiva perante o diagnóstico de VIH? Muitas estratégias. Sendo eu da saúde mental e psiquiatria, não posso deixar de referir em termos de técnicas de comunicação que são terapêuticas e quando eu digo isto, que são palavras assim um bocadinho complicadas, tem a ver com o facto de ajudarem a uma melhor e eficaz reorganização mental e física da própria pessoa após um diagnóstico. E temos que ter noção que, apesar de nós sermos seres humanos que adoramos comunicar, a maior parte da nossa forma de comunicação é não verbal. E nós temos que ter atenção a isso. Quando é comunicado um diagnóstico com profissionais de saúde que tenham competências para esclarecer as pessoas, e isto também é um fator que é muito importante ter em conta, nunca devemos falar daquilo que nós não sabemos. Portanto, devemos falar exatamente o que sabemos, devemos ter em conta o fator de quando comunicamos, devemos comunicar de uma forma que não estejamos com pressa, calma e tranquilidade. Devemos utilizar palavras próprias e simples e conseguir desconstruir a informação, a mensagem que nós estamos a passar. Porque nós somos todos diferentes, todos iguais e todos diferentes. Há pessoas que têm diferentes níveis de literacia em saúde, ou seja, aquilo que as pessoas sabem acerca da saúde e da doença, e diferentes níveis de alfabetização. E, portanto, nós precisamos de perceber isto. Depois, precisamos também de ter em conta, quando comunicamos, a culturalidade, que são palavras que eu gosto da pessoa que nós estamos a comunicar. Há culturas onde nós temos muito o hábito de dar aquele toque, não é? No sentido de dar o apoio, de tocar. Há culturas onde isto é considerado uma invasão muito grande do espaço pessoal e nós temos que respeitar isso. Devemos utilizar então uma linguagem que seja simples, que desconstruam e que facilitam a compreensão, que ajudem a transmitir esta mensagem, e devemos também perceber que, de acordo com o momento certo, no tempo certo, há pessoas que querem, naquele primeiro momento, saber tudo. E há pessoas que, naquele primeiro momento, não querem saber o mínimo possível. Porque, dependendo da capacidade que a pessoa tem, dependendo da fase onde ela está para conseguir aceitar ou não, há informação que vai ser dando aos poucos. E a vantagem de nós estarmos aqui a falar de uma doença crónica é que, a partir do momento em que as pessoas estão ligadas à sua equipa de saúde, vão tendo tempo para gerir tudo isto. Outro fator que eu não posso deixar de referir tem a ver com esta capacidade importante de dar informação que é real, no sentido de haver esperança. Depois, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos num trabalho complementar. E sendo eu enfermeira e trabalho numa equipa de saúde extraordinária, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, farmacêuticos, todos nós devemos ter a mesma forma, deve ser uniforme a forma como nós comunicamos e passamos as mensagens. De referir que é fundamental
e as estratégias que realmente facilitam uma reorganização mais fácil perante um processo de doença são claramente os nossos parceiros da comunidade, que são os pares, as organizações da sociedade civil e organizações de pares, porque é diferente nós termos muita empatia e criar, e tudo isto é com base na relação empática, ou seja, a empatia é nos conseguirmos colocar no lugar do outro. Há sentimentos, há emoções, há percepções que nós nunca vamos conseguir sentir da mesma maneira. E, portanto, quando nós falamos aqui dos pares, que para mim é fundamental e é um complemento extraordinário, eu trabalho muito em rede com os pares que eu tenho na comunidade, porque eu acredito que quando há aqui uma horizontalização, ou seja, colocamos alguém a falar de igual para igual, esta questão de não há desconfiança, não é? Que acontece às vezes na nossa prática. E eu digo muito, eu sou muito transparente e digo muito isto. Digo aquilo que eu lhe estou a dizer, eu acredito que você está a desconfiar um bocadinho. Mas, se falar com alguém, uma mulher exatamente passou pelas mesmas situações, não vai ajudar, e a maior parte das pessoas diz que sim, e eu acredito que tem resultados muito bons. Não sei se a Isabel, que faz parte desta excelente associação, se tem alguma experiência interessante que queira partilhar. Sim, tem. Ainda bem que nós trabalhamos em rede, porque acho que é fundamental o trabalho em rede para conseguir resultados. E o mais importante é que as mulheres estejam apoiadas e que não passem ou não lidem com o VIH sozinhas, porque é uma doença complicada. Já não devia ser, mas ainda é muito complicada porque acarreta muito estigma internalizado, muitas questões sociais que ainda são difíceis de gerir. E nós, no nosso trabalho de pares, temos atuado bastante desde o início, para iniciar a terapia, que às vezes é complicado. Só que nós já passámos por tudo isto. Olha, sabes como é que eu fiz? Olha, eu ponho os meus medicamentos numa caixinha de vitaminas para ninguém saber. E são estas pequenas dicas que aligeram tudo, que fazem com que as pessoas saibam lidar de uma maneira mais fácil com a doença. Outra coisa que eu noto que está a acontecer é que as pessoas chegam em silêncio, às vezes com 25 anos de silêncio, sem falarem sobre esta doença. Isso acarreta depois implicações a nível psicológico. E não há necessidade. Há grupos de mulheres, nós podemos. E toda a gente adora falar nos grupos. Adora, nós temos assim uma empatia enorme. Não julgamos ninguém. É um lugar de aceitação, não há julgamentos. Toda a gente aceite. E temos pessoas completamente diferentes. Pessoas que vão dos 18 anos a 84 anos. Não fazemos julgamentos e aceitamos. E eu acho que isto é importante. É claro que há empatia, há o conhecimento de pares. Eu já lidei, eu já passei, podes ver pela minha experiência, às vezes como se conta, às vezes este processo também é difícil. E depois há pessoas que não conhecem que existe uma associação como a CIRS. E quando descobrem, ficam a conhecer, porque nós passamos muita informação. E temos estes encontros com a enfermeira Catarina e com outras médicas que ajudam bastante a ter este conhecimento que é primordial. E ficam a conhecer, por exemplo, que podem ser mães. Podem ser mães e depois são mães aos 50 anos. Tivemos recentemente o nascimento de gêmeos de uma mãe de 50 anos, que eu acho maravilhoso. É ultrapassar barreiras. É assumir finalmente e aceitar uma doença e deixar todas as barreiras para trás. É maravilhoso. E sim, Mesmo. obrigada por esta partilha, obrigada por o seu conhecimento e também por facilitar todo este processo na vida das mulheres e das pessoas que vivem com VIH. Obrigada eu. E eu estou a aprender imenso. Foi numa das nossas conversas também, num destes vídeos, que eu soube que uma das mulheres da SERS tinha tido conhecimento que podia ser mãe, não é? Que me contou agora a Isabel, porque ela não sabia. E realmente a partilha entre pares, entre mulheres, tem sido, pelo que eu tenho visto nos vídeos que já fizemos aqui com várias mulheres a contarem as suas histórias de vida, fundamentais. E espero que continuemos a fazê-los no futuro. Eu agora ia fazer outra questão à enfermeira Catarina. Que ferramentas podem as pessoas utilizar para uma melhor aceitação e gestão do diagnóstico, nomeadamente na gestão do estigma e do estigma internalizado? Isso é uma ótima questão.
eu só quero aqui falar e deixar muito bem assente que isto é um trabalho em equipa. Portanto, o que eu costumo dizer às pessoas que estão comigo é quando as pessoas são admitidas na consulta, nós não trabalhamos para, nós trabalhamos com. E, portanto, temos de estar todos juntos. E aqui que também há ferramentas que têm a ver com as próprias equipas de saúde. Os profissionais de saúde, as equipas de saúde devem estabelecer uma relação de confiança e respeito. Devem ter uma relação empática que é fundamental para termos ganhos e sucessos. Deve ser feito tudo isto num ambiente calmo, seguro e garantido a privacidade e a confidencialidade daquela pessoa que nós estamos a falar. Devemos usar um discurso que seja claro, simples, reformular as coisas a maior, quantas mais vezes nós pudermos para garantir que a mensagem realmente passou e, como a Isabel disse e muito bem, devemos mostrar disponibilidade e ausência de juízo de valor, porque não é para isso que nós estamos lá. E depois devemos conseguir corresponder às expectativas das pessoas, porque não nos podemos esquecer que é disto que nós estamos aqui a falar. Alguém que está a passar por um processo de doença vai ter que, e isto que eu vou dizer é capaz de não ser simpático, mas vai ter que entregar-se, confiar numa equipa de saúde que não conhece, nunca ouviu falar. Não há um cardápio, né? Nós quando vamos ao restaurante nós escolhemos comer e temos a noção de que é que podemos escolher. Aqui não. Portanto, as pessoas têm que confiar naquela equipa. E as equipas devem ter estas ferramentas e devem ter esta forma de ser e de estar. Depois, em relação à própria pessoa, isto que eu falei anteriormente vai trazer à própria pessoa empoderamento. E a informação vai passar. Quanto mais informação a pessoa tiver, melhor vai poder decidir. Ter noção, consciência, onde é que é o limite do certo e do errado. Onde é que está a fazer bem, onde é que está a fazer mal. O que é que pode tirar-lhe saúde ou trazer-lhe mais doença. E isto é fundamental, porque o empoderamento que se fala é exatamente isto. Informação é poder. Depois não posso deixar de partilhar aqui com vocês uma técnica que tem a ver com técnica de relaxamento, de mindfulness, que são coisas muito simples que todos nós fazemos, mas que às vezes não fazemos muito bem. E isto funciona porque todas as pessoas que já ouviram falar da meditação e da yoga, mas não é disso que eu venho aqui falar. Isto é como se fosse um botão de on e off para a nossa cabeça. E nós, o cérebro, não tem a capacidade de fazer duas tarefas ao mesmo tempo. E se ele está demasiado preocupado e sempre a ruminar na mesma ideia de uma forma constante, e nós vamos ter que o conseguir parar. E como é que isto se faz? De uma forma muito simples. Tem que se encher o peito de ar, fundo, suster a respiração durante 5 segundos e a seguir deitar fora. E isto que eu estou a dizer é a ordem que se vai dar à cabeça. E quando se dá esta ordem à cabeça 3 vezes seguida a dar a ordem, a cabeça não consegue seguir o pensamento que estava a ter. E isto é como se fosse ali uma pausa àquele raciocínio. E isto ajuda na oxigenação, ajuda em termos de sistema nervoso parasimpático e, portanto, o que vai fazer é que vai bloquear. E ao final de 3 vezes, experimentem, vão ver se não se vão sentir um bocadinho melhor. E depois o cérebro, inevitavelmente, vai continuar com a mesma tarefa que lhe estavam a mandar, que é do tens que estar a pensar constantemente neste assunto. Pois ele, quando para ao final destas técnicas de respiração e inspiração profunda, ele fica assim meio abaralhado e diz, então, mas eu vou pensar com esta mesma intensidade ou agora já posso relaxar um bocadinho? E por isso é que isto funciona e ajuda muito. É um prazer, devem fazer, recomendo mesmo, porque é um bem-estar para toda a gente. Quer estejam muito angustiados, aflitos ou ansiosos, ajuda imenso em termos de oxigenação. E, portanto, são ferramentas simples que todas as pessoas, mesmo os profissionais de saúde, também os devem fazer e que vai ajudar com certeza. Muito obrigada. Eu já vou fazer. Eu sou uma adepta. Aliás, eu faço yoga e faço meditação. Mas agora não faço, mas fazia meditação que era estar com o cérebro completamente parado, pensamento completamente parado durante 1 hora. Não pensar em nada, só escutar. Que é fantástico. E o mindfulness, porque chegar a este processo de meditação é complicado, mas o mindfulness ajuda-nos a parar, nem que seja durante 1 minuto. E só parar esse 1 minuto e centrarmos em nós próprias é essencial. O aprender a respirar, porque às vezes nem sabemos respirar. Estamos ofegantes, estamos ansiosas. É Não, isso. não sabemos respirar e é importante
reaprender a respirar. Nós na SES falamos muito do mindfulness, porque eu acho que é a técnica mais importante para equilibrar, para estarmos em equilíbrio. Completamente. Mas se tivermos tempo no fim, eu posso fazer, porque isto não é só dizer, tanto tem a ver com a técnica mesmo e às vezes ajuda a ter como se fosse assim guiado, mas também pode ficar uma ideia para o futuro, Isabel. Podem Sim, fazer vocês para ter estes guias de autoguiado. Agora existem várias plataformas, mas é muito importante. é muito importante. E antes de passar à última pergunta, eu quero agradecer à enfermeira Catarina e a todos os profissionais que são dedicados, que estão e profissionais, mas acima de tudo, que estão com amor, que estão com o coração a trabalhar e que é fundamental, não é? Às vezes o profissionalismo sem coração não é a mesma coisa. Por isso, muito grata pela vossa empatia, pelo vosso carinho, pela vossa, pelo vosso trabalho. O vosso trabalho e dedicação é fantástico. Muito obrigada. Eu vou passar então à pergunta. Uma pergunta que eu acho que é importante. Contar à família, pessoas amigas ou a quem a pessoa entender é sempre uma decisão difícil. Como ultrapassar esta dificuldade? Como podemos dizer às outras pessoas? E esta, de facto, é uma questão importante porque muitas pessoas vivem ainda esta doença em silêncio. É uma pergunta muito importante e, mais uma vez, as equipas de saúde dedicadas e especializadas têm esta capacidade de informar. Informação é poder, vou repetir quantas vezes for necessário, que as pessoas têm que ter esta informação para tomar uma decisão segura. Aquilo que nós temos acima de tudo é isto. E isto, quando se fala desta revelação, de revelar o diagnóstico a outras pessoas, que as próprias pessoas queiram que seja intencional, eu acredito que as equipas conseguem ajudar neste aspecto. Eu não tenho uma frase mágica para dizer, não é? Portanto, as pessoas, cada um entende aquilo que deve dizer, mas é sempre mais seguro quando se conta junto da equipa de saúde onde se é seguido. Porque um exemplo que eu também costumo dar é as pessoas dizem: olha, eu vou ter com a minha enfermeira, vou ter com a minha médica e eu quero que me acompanhes à consulta. Não é assim que não, mas quero que venhas à consulta. E, portanto, e depois na consulta as pessoas acabam por revelar o diagnóstico e depois porque é que é importante fazer isto junto às equipas de saúde? Porque depois todas estas informações que são reais em relação ao VIH são transmitidas por alguém que está fora daquela relação. Não é? E, portanto, por alguém de uma equipa que segue aquela pessoa e que está fora daquela relação e que lhe vai dar informação real. Esta situação também, que quando as pessoas revelam o diagnóstico, é importante dizer que quando alguém tem conhecimento do diagnóstico do outro, está sujeito também à sua privacidade e ao sigilo, não pode contar a outras pessoas só porque lhes apetece. Porque isto é um grande medo que as pessoas têm. Depois, é importante as pessoas também terem noção que alguém que, como já falámos, que é portador do VIH, que está tratado, não transmite o vírus e, portanto, nunca coloca outra pessoa em risco. Depois temos que ter esta noção de que o estigma que falámos aqui em todos estes fatores está presente e é muito difícil revelar o diagnóstico a alguém e estar sujeito, disposto a lidar com as ideias pré-concebidas que as outras pessoas têm. E por isso é que eu acredito que as equipas de saúde ajudam a desconstruir um bocadinho isto. Depois não posso deixar de falar aqui, que já falei, quando as pessoas querem e têm a intenção de revelar o diagnóstico a terceiros. E aquilo que também é recomendado é que o diagnóstico deve ser revelado quando há uma situação de saúde versus doença. Isso é muito importante revelar e, mais uma vez, as equipas de saúde também ajudam nesse aspecto para, naquele momento também, fazer logo o teste, não é? Porque o que é importante aqui é saber e testar, porque o teste é fundamental. Depois temos esta ideia também, e é aquilo que acontece muitas vezes por causa do estigma e preconceito, é as pessoas terem muito medo, como a Isabel também já falou na partilha de experiências que fez, de pessoas de serem vistas na farmácia, serem vistas com o medicamento, serem vistas com os frascos da medicação, e por isso o exemplo que deu de pôr num frasco multivitaminas, porque têm um medo pavoroso que alguém as veja no hospital com um medicamento, que encontre o medicamento e que perceba qual é que é o diagnóstico. Esta situação de doença é privada e diz respeito à saúde física daquele indivíduo. E aquele indivíduo tem que ter a informação a quem deve contar,
como é que deve contar e que recursos é que pode utilizar para isto. E, mais uma vez, os grupos de pares ajudam muito nesta situação, para esclarecer, para informar, para tranquilizar, para dar informação e também para fazer os testes rápidos quando necessário, não é? Testar, que é fundamental. Depois, esta situação que se chama esta revelação de diagnóstico não intencional, ou seja, alguém porque viu, porque encontrou um medicamento, porque foi pesquisar na internet e percebeu para que é que era, é um receio que as pessoas realmente têm, que nós sabemos que às vezes pode condicionar a mais autoestigma, mais isolamento, mais agravamento ou pior qualidade de vida, mais desorganização do seu bem-estar físico e emocional, que as pessoas ficam realmente muito angustiadas e vivem sobre este medo que existe. E mais uma vez, as equipas de saúde servem também para ter conhecimento desta informação, porque há estratégias que se podem ensinar e dar, e a Isabel falou aqui de uma tão simples que tem a ver às vezes com o facto de só tirar o rótulo do frasco ou mudar para caixinhas de medicação, que funciona muito bem. Só que realmente é importante isto, a relação empática, para que haja confiança de ambas as partes. E mais uma vez, os grupos de pares trabalham em rede, é complementar e ajuda, e é uma ajuda fundamental. Obrigada por isso também, Isabel. Obrigada. Eu não me esqueci do que disse há bocadinho. E ensinar agora uma técnica de relaxamento de mindfulness. Sim. Então, é uma coisa muito breve e cada um pode fazer como quiser. Em pé, sentado, deitado, como quiser, olhos abertos, olhos fechados, isto não há, é só mesmo para ensinar a respirar, que é uma coisa tão básica, que nós fazemos de uma forma tão involuntária e sem pensar, mas que nos esquecemos, como a Isabel estava a dizer. Então, aquilo que eu vou pedir neste momento é para seguirem as ordens que eu vou dar e podem sentar, relaxar, e é para encher o peito de ar, enche, 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 aguenta, sustém a respiração, 1, 2, 3, 4, deita fora, 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 fora. Outra vez, encher o peito de ar, enche, 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 sustém a respiração, aguenta, 1, 2, 3, 4, 5, deita fora. Fora, fora, fora. Última vez, encher o peito de ar, enche, 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 aguenta, 1, 2, 3, 4, deita fora. Fora, fora, fora. E é isto. Ai, que maravilha! Já me sinto melhor. Não é? Eu também fiz, também sabe bem. Nós na CES ensinamos estas técnicas e às vezes começamos precisamente com uma respiração. Às vezes as pessoas estão muito ansiosas, o que é que eu faço? Mindfulness. Ensino sempre umas técnicas há algumas da respiração que é tapar o nariz. Ensino essas, outras, pronto, fazer assim. Aqui eu não faço tanto porque é mais espiritual. Mas tapar o nariz também é muito bom. Este que se tapa a narina é excelente. Mas isto é só respirar. E é uma coisa tão simples e uma pessoa sente-se melhor, não é? É incrível. É porque estamos focadas naquele momento, na respiração. Portanto, desligamos tudo, que é muito importante, e respiramos. E o respirar profundamente acalma tanto. Esquecemos tanto. Oxigena mais, e o que acontece quando nesta parte, como eu ensinei, quando se respira fundo e sustém a respiração, que dá uma quebra em termos da caixa torácica que bloqueia a circulação e, portanto, é mais fácil e ajuda. Por isso é que uma pessoa se sente melhor. Obrigada. Muito, muito obrigada. Agradeço mais uma vez à nossa convidada tão especial, a enfermeira Catarina, quem tivemos até hoje uma dádiva agora no final deste presente e com quem aprendemos sempre tanto, e eu vou repetir 2 das frases que a enfermeira Catarina repetiu aqui. Informação é poder, indetetável é igual a intransmissível. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a CES com as vossas questões, comentários, críticas, propostas. Escrevam para o nosso Facebook, para o site. Não se isolem, testem-se, tratem-se, cuidem-se. Fiquem bem. Obrigada.